Bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente. Eu tô escolhendo meu feijão para cozinhar e eu fiquei com vontade de gravar e contar um pouco da experiência, das histórias dos antigos da minha família, que vocês sabem que eu gosto de coisas antigas, né? Histórias, tem muita história para contar e eu quero que isso fique gravado, sabe? Para minhas futuras gerações, os meus netos, bisnetos, meu filho, coisas que a minha família viveu, a minha geração viveu e eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu não sei se muitas pessoas acreditam, outros não acreditam, outros têm medo. E eu sou uma pessoa que a gente respeita todas as religiões, né? E eu resolvi contar um pouquinho do que a minha família viveu. Então, o que eu vou contar aqui, gente, muitos podem acreditar, outros não, mas foi coisa que eu vivi, a minha família viveu. E eu resolvi contar para vocês. Aí eu quero que vocês deixem aí no comentário o que vocês acham, se vocês acreditam, não acreditam. Eu acho que a gente tem que respeitar todas as opiniões, né? Que eu acho que a gente tem muito a aprender um com o outro, né? E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí embaixo e vou compartilhar para alguns amigos para ver o que vocês acham desse assunto. Se vocês tiverem alguma experiência, conta aí pra gente, tá? E desafio alguns aí, a vocês que quiserem gravar um vídeo sobre esse assunto também. Gente, eu vou falar sobre assombração. Vocês acreditam em assombração? Ou não acreditam? Comenta aí. Gente, então eu vou contar um pouquinho da história dos meus avós, da minha bisavó. Então, a minha família tem uma parte espiritual, uma mediunidade muito aflorada, né? Então, a gente fui criada por uma tia muito querida, minha tia Célia querida, que foi minha mãe, que Deus me colocou aqui na terra para cuidar e me ensinar o amor e os princípios, foi com ela que eu aprendi. Então, beijo tia Célia, que ela não está entre nós, mas onde ela está, ela vai receber essa energia de amor. Então, gente, ela contava muito que meus avós sempre morou em fazenda, né? Sempre morou em fazenda e trabalhavam na roça, na colheita, nas plantações. Então, por isso que eu com o Naldo, a gente gosta muito de história, de estar em contato com a natureza, com a roça, no fogão a lenha. Vocês viram que eu vivo cozinhando no fogão a lenha, porque é uma coisa que eu quis muito trazer um pouquinho da minha ancestralidade na minha casa. Então, na linhagem da minha história, tem pessoas muito importantes, pessoas especiais, mulheres fortes, guerreiras, que cozinhavam no fogão a lenha. Então, é muita coisa que eu sou grata à minha ancestralidade, né? As minhas avós, os meus avós, minha tia, que são pessoas muito importantes para mim. Então, gente, peraí que eu vou pegar só uma vasilhinha e vou escolher o feijão e vou contando para vocês a história. Gente, então, a minha avó, vamos começar pela minha avó. A minha avó Paulina, ela contava muita história do que ela viveu quando ela morava em fazenda, né? Em roça, né? Que ela foi criada aqui no interior de São Paulo, Corumbataí, Analândia, é os lugares que eu sempre estou indo visitar, porque tem muito significado para mim. E ela contava que quando ela morava na fazenda, que ela trabalhava na fazenda e meu avô trabalhava na colheita, na roça. E meu avô até foi gerente lá da fazenda, né? Tomava conta lá de tudo. E a minha avó cuidava das casas, dos casarões, né? Lá dos barão, né? Dos fazendeiros. Então tem muita história. E ela contava que numa época lá tinha... Ela contava uma história de assombração, de lobisomem, de mula sem cabeça, que ela via, né? E essa minha avó Paulina, ela contava que numa época da quaresma, tinha uma procissão, né? Tinha uma procissão de muitas pessoas, os fazendeiros que eram fiéis naquela época, né? Muitos católicos, né? Geralmente são muito católicos. E nessa procissão, vinha sempre as pessoas rezando e no final vinha um boi, né? Uma mula, que fala, mula sem cabeça, né? Cuspindo fogo, tinha fogo na cabeça. Então ela participava dessa procissão. Então ela falou que tinha muito medo, então ela se escondia
Porque quando passava essa procissão, a história era que a mula sem cabeça, era a mula sem cabeça que saiu fogo. Então ela tinha muito medo, sabe, gente, dessa história. Então essa era uma das histórias que ela contava da mula sem cabeça. Outra história que eu lembro que ela contava era do lobisomem, né? Agora, gente, a gente não sabe se era verdade ou se era invenção da cabeça dela. Mas a gente, quando criança, a gente sentava em volta da minha avó, quando ela ia visitar a gente, um monte de criança em volta, para ouvir as histórias dela, porque era muito assim, ela contava com muita verdade, né? Então a gente gostava, ficava morrendo de medo depois, mas a gente gostava de ouvir. Ela falava também que tinha um homem lá perto do sítio dela, que na época da lua cheia, ele sumia e sumia, de repente se ouvia a lua mudava, ele sumia. Aí no outro dia, e sumia criança, né? Morria criança nessa época, né? Então as mães que tinham filho pequeno ficavam morrendo de medo, se trancava, né? Ficava, nem dormia direito à noite por causa com medo, né? Do lobisomem, de ser atacado com seus filhos pequenos. E esse lobisomem comia criança pequena, bebezinho. E aí tinha mulher que era casada com esse homem, né? Que esse homem que toda noite ele falava que ia caçar e ele sumia quando era noite de lua cheia. E aí teve um dia que na hora que ele sumiu e no outro dia ele voltou com a boca, com os dentes cheio de lã de cobertinha de nenê, né? Aquelas cobertinhas antigas que tinha de lã. Então aí descobriram que esse homem era o lobisomem. Então ele que comia as criancinhas, né? Matava as criancinhas na época de lua cheia. Era um homem normal que trabalhava na roça, só que ele tinha, eu não sei se fala enfeitiçado, ele veio com esse, né? Com esse jeito dele, e ele era o lobisomem que atacava as crianças lá nas fazendas que meus avós moravam. Então, Vó Paulina, tô contando a história, eu não sei se é verdade ou se é mito, mas ela contava essa história pra gente. Outra coisa também, que aconteceu comigo isso, foi no acampamento. Eu não sei se eu tenho vídeo ainda, que eu gravei, mas eu não coloquei. Eu não sei se eu tenho, se tiver eu vou colocar aí. Eu fui acampar com os amigos evangélicos, né? Então a gente nem vai falar o nome das pessoas, mas chegou uma hora da noite, a gente acampou uns 4 dias nesse lugar. É um lugar que a gente gosta muito. Isso aconteceu comigo e com o Naldo. E é dentro de uma mata, né? Dentro de um canavial. E tem umas curvas assim. E à noite, gente, é um breu só. Não dá pra ver nada nesse lugar. É um lugar muito bonito que dia à noite, quem tem medo de acampamento raiz, vai ficar assustado, porque é um lugar muito fechado. Então, chegamos lá, a gente juntou todo mundo, né? Junta a panela e faz o churrasco, cada um, né? É um acampamento bem grande que a gente estava. E à noite, os homens cortando carne, as mulheres fazendo as comidas, fazendo arroz, salada, todo mundo junto conversando. E o homem que estava lá, não foi nem nós, mas esse homem que estava lá fazendo a carne, o churrasco, ele pegou o saquinho da carne que estava com sangue e foi jogar o sangue, né, no meio do mato, né. Na hora que ele saiu, tem o caminho que a gente desce, né, com as Kombi, a gente desce com as Kombi. Nesse caminho, ele viu um homem parado, de roupa branca, de terno branco e chapéu. Ele ficou parado. Ele levou um susto tão grande, gente, que ele veio correndo. Ele falou, gente, corre, 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 que tem um homem ali parado. Vieram. Daí ele veio chamar todo mundo. Todo mundo pegou machadinha, pegou facão, pegou farolete, pegou um monte de coisa e subiu nesse caminho. Procurar o tal do homem. Só que, gente, lá é um lugar que é lá embaixo, então tem um canavial enorme. Então, quem já acampou e sabe onde eu tô falando, tem um canavial, não tinha como esse homem sair tão rápido e subir para a estrada principal. Não tinha como, porque é muito grande. Então, quem acredita, né, no mundo espiritual, né, que existe outros seres, né, espiritual aí, comenta aí
Então, essa é uma experiência que aconteceu com a gente, ficou todo mundo assustado, todo mundo com medo, porque eles não acreditam, né, por ser evangélico, muitos não acreditam no mundo espiritual. Eu com o Naldo, a gente acredita, sim, que existe muita coisa, né, além do céu e da terra, existe muita coisa, e a gente costuma ter respeito, né, por isso que eu falo, aí quando a gente entra numa floresta, na mata, nos acampamentos, no meio de natureza, a gente sempre pede licença e a gente entra com respeito e amor. Por quê, gente? Ali tem seres que vivem ali, né? Tem energias, tem pessoas que ficaram presas ali, são fazendeiros, escravos. Então, aí tem muita história. Olha, escolhendo feijão. Tem muita história e tem muitas energias ali, né? Que ficaram ali, muitas emoções, muito sofrimento, muitas pessoas que ficaram presas ali. Então, eu acredito no mundo espiritual, né? E respeito também quem não acredita, que eu acho que assim, todo mundo está nossa caminhada, nossa evolução, né? Muitos acreditam, eu acredito em ET, acredito em extraterrestres, acredito em outros seres que vivem, né? Na natureza, na mata, na cachoeira, né? Então, eu acredito muito na energia, né? Que existe aí no mundo. Então, essa experiência aconteceu comigo, tá? Não teve como eu tirar foto, porque essas coisas não foi nem eu que vi, foi uma pessoa evangélica que viu, né? E ficou muito assustado, saiu correndo, chamou todo mundo correu lá para ver. Então, essa é outra história de assombração, né? Que as pessoas chamam de assombração, né? Mas eu acredito no mundo espiritual, né? Então, eu acredito muito que a gente nunca está sozinho aqui na Terra. Então, a gente tem os nossos anjos da guarda, a gente tem nossos protetores, né? Nossos mentores. Então, eu acho que assim, que a gente está sempre protegido, a gente nunca está sozinho. Eu acho que Deus acampa anjos para nos proteger. Então, por isso que a gente fala, quando a gente está numa mata, numa floresta, sempre com respeito, vibrando no amor, no respeito, nunca faltar com respeito com a natureza, porque tudo que você emana volta para você. Então, a gente sempre fala de entrar no amor, com respeito, na luz, porque a gente vai ter essa proteção, né? Dos anjos, de Deus, do mundo espiritual aí quando a gente tá na mata. Agora eu vou contar uma história da minha tia, que ela brincou com o Saci, né? Muita gente vai dar risada, viu? Mas aconteceu. Ela era uma mulher muito séria que contava. Olha meu cafezinho aqui, gente. Ela contava muita história e ela morava na fazenda também, com a minha avó, né? Com a minha avó Paulina. E ela morava na fazenda. Então ela falou que lá tinha as crianças, né? Filha dos trabalhadores lá da fazenda. E ficava todo mundo brincando. Enquanto os pais estavam na roça, estavam na colheita, né? Estava lá fazendo os afazeres, as crianças brincavam. Ia para a escola, depois tinha o tempo todo para brincar. E eles também trabalhavam, né? As crianças antigamente também trabalhavam com enxada, plantavam, ajudavam a colher as frutas, né? Fazer horta, né? Então eles eram pessoas muito trabalhadoras, muito honestas, né? Minha família era... Todos os trabalhadores da roça, eles trabalhavam, né? Então eram pessoas muito honestas. E ela contava essa história, minha tia ela era muito verdadeira, sabe? Ela era uma mulher muito honesta, muito trabalhadeira, tinha uma fé imensa, que eu falo que a fé que eu trago é da minha tia. Ela me ensinou os princípios de Deus, as coisas sagradas, né, de Deus, com a minha tia. Ela fez eu fazer a primeira comunhão, né? Então, o conhecimento e a fé eu trago dessa minha tia Célia e da minha avó Paulina, que eram mulheres de fé. Então, ela falava, gente, que ela brincava Peraí, toma café. Ela brincava, gente, nessa fazenda e tinha um monte de criança. E ela conta que era fazenda de café. Tinha um lugar que era um monte de galpão, né? Onde estocava, tem um nome certo, eu não sei se tem um nome certo que põe as sacarias, né? Em pé, assim, E ela falou que ela estava brincando com a criança, chegou um menino pulando, né? Chegou um menino com uma perna só e com um gorro vermelho na cabeça e os shorts vermelhos. E aí ela achou que era uma criança normal, porque eles eram tudo criança, não sabia. Hoje, depois de adulto, que ela foi entender, né? E ela falou que ela brincou.
Ela brincou com esse menino, todo mundo brincou, todas as crianças brincou né, com o menininho lá. E aí ela falou assim que depois todo mundo foi indo embora, foi almoçar, né, foi fazer seus afazeres. E peraí que eu vou pegar minha gatinha que ela tá aqui curiando. Não podia faltar, né, gente? Uma gatinha nas histórias de assombração, né? E aí, gente, ela falou que esse menininho, ela foi embora, né? Tava indo pra fazenda. Esse menininho foi chamando ela pra esse depósito, né? É depósito. Tem um nome certo. Quem tem fazenda, quem trabalha em roça, fala como chama esse depósito aí pra mim. Mas é um depósito que ela guardava, onde guardava o café, né? A colheita, café, arroz, feijão, né? Que eles vendiam em sacaria, né? Era fazenda grande, em Analândia. Então, ela falou que esse menininho subiava muito alto. E ela foi seguindo esse menininho entrou nesse depósito e foi pulando e ela indo atrás, ela ficou tipo hipnotizada pra esse menininho, né? E foi vendo onde que esse menininho, a minha tia, que nem eu falei pra você, ela tem muita evidência, ela tem uma mediunidade, ela vê muita coisa no mundo espiritual. E ela foi atrás desse menininho. Ela falou que ele subiava alto e ela foi atrás desse menininho. Chegou um pedaço, sumiu esse menininho. Sumiu. Aí ela não viu mais. Eu acho que... Naldo! O Naldo chegou. Naldo! Vem contar a história, Naldo! Vem contar a história, Naldo! Aí, gente, ó lá, a assombração chegou. Vem, assombração! Tô contando história de assombração. E aí esse menininho sumiu. Oi, Naldo. Oi. Não tem assombração, Naldo? Não existe? É. A gente não viu lá na onde a gente acampou? Viu? O Homem de Branco? Ah, tá. Todo mundo ficou assustado. É, daquela a gente viu. Olha, gente, tá vendo? Não é mentira. Então, gente... Aí vem o feijão lá, bem. O comer tá pronto? Tá pronto. O comer, vai lá. Vê se eu liguei o feijão bem. E aí, gente... Aí essa minha tia viu... Esse menininho sumiu, de repente sumiu. Então, depois que ela cresceu, ela contou, ninguém mais viu esse menininho depois disso, né? Então, ela fala que ela brincou com o Saci. Então, tem muitos que acreditam, tem muitos que não. Eu acredito porque ela era uma pessoa muito verdadeira e ela não contava mentira. Ela era uma pessoa muito honesta. Então, por isso que eu falo que a gente aprende muito com os nossos ancestrais, com os antigos, né? Eu falo que os antigos têm muita história para contar pra gente. Então, o que eu tô contando pra vocês é a história da minha família, da minha geração. Não é mentira, não tem por que eu inventar isso. Então, eu tô passando para vocês o que a minha avó contava, a minha tia contava, a minha bisavó, que agora eu vou contar a história da minha bisavó. E vocês acreditam nisso assim? Que é um folclore, né? É uma lenda, é um folclore, é uma história brasileira. Então, tem muita coisa. Tem muita coisa também que essa minha sogra contou, meu cunhado também fala lá da Bahia, irmão do Naldo, que tem a caipora, né? Então, gente, a caipora é do folclore também brasileiro e ela é uma guardiã, né, da mata, é uma energia, é um espírito ou é uma mulher que mora na mata e ela vai lá para defender, para ninguém causar, não derrubar a árvore, não tacar fogo, não fazer coisas maldosas, né, para a natureza. Por isso que eu falo pra gente pedir, gente, licença para entrar na mata, né, Juju? Pede licença para entrar na mata, porque a mata tem muitos mistérios, muitos segredos, gente. Então entra sempre com respeito, com amor, viu? Nunca vibra no medo, sempre pede a proteção divina, proteção de Deus, tá? Porque a mata tem muito mistério, viu? E aí ele conta que quando ele vai caçar, ele vai no mato, né? Ele deixa sempre um cigarro ou fumo, que lá na Bahia eles usam muito fumo, né? Tá ligado, Naldo, aí? Fumo de corda, né? Aqueles fumo, aqueles paeiros. Então, o que eles fazem? Para não se perder na mata, eles fazem o cigarrinho ou põem aqueles fumo, né? Ele fala, olha aqui, minha amiga, esse aqui é para você, para me proteger e não me deixar me perder. Então, eles falam umas palavras lá para eles entrar com segurança na mata, fazer, né, a pescar, né? Ou caçar, e quando eles voltar, eles sair com segurança da mata. Então, gente, toda vez que vocês entram na mata, façam uma oração de proteção, uma oração para Deus,
de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que você acredita, porque tem muito mistério na mata. Então a caipora é uma guardiã da mata, que ela vive na mata. Então, para quem acredita, a caipora existe, e para quem não acredita, é só lenda. Então a gente tem que respeitar. Outra coisa também, a minha bisavó, por isso que eu falo, esse lado que eu tenho de a espiritualidade, sem religião, eu trago das minhas ancestrais, da minha avó. A minha bisavó também, a minha avó via coisas, a minha bisavó, a minha avó. Então são coisas que aconteceu comigo, que eu estou contando para você, não tem por que eu mentir nem inventar isso, né? Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente tem história e me contam histórias, né? E eu acho que assim, que a gente tem que compartilhar. E esse cantinho meu aqui, gente, é para compartilhar as histórias que aconteceu comigo e deixar registrado aí para os meus netos. Se vocês, meus netos, ou meu filho, ou meus bisnetos, vêm com esse dom, não se assuste, gente, que é um dom herdado de Deus e nossa família tem esse lado espiritual, místico, cada um chama de um nome, né? Mas eu acredito que é um dom, é um presente que eu recebi de Deus e que eu trago comigo, e eu tenho coisas assim que eu sei que vai acontecer, como se fossem premonições, que são avisos que eu sei do que vai acontecer. Eu sou avisado antes do acontecimento, eu sou avisada. Então isso eu já trago da minha bisavó Maria Mendes, a madrinha, que era uma mulher muito forte, uma mulher muito guerreira, que sofreu muito na vida e vivia na roça. Eu quero visitar um dia, gente, o lugar que ela morava, uma casinha muito simples, mas eu tenho muita recordação do fogão a lenha, do forno que ela fazia pão, da vassoura que ela fazia. A turma chamava ela de bruxa porque ela fazia as vassouras, né? As vassouras de antigamente. Então, a minha avó fazia, ela fazia paçoquinha no pilão. Então tem muita história. E essa história que eu vou contar dela, ela falava, ela era muito católica, essa minha avó, minha bisavó. E ela tinha essas visões, né? Esses avisos com o mundo sobrenatural, com o mundo espiritual. Então eu falo que eu, a minha bisa, a minha tia, a minha avó, a minha linhagem de mulheres traz esse dom, eu falo, né? Então a gente está no mundo terreno e no mundo espiritual, a gente tem esse contato, a gente fala que a gente é menina de recado, né? Então o que ela conta? Ela fala que tinha um homem muito conhecido lá, em Corumbataí, isso, tá, gente? Em Corumbataí, que veio a falecer, né? E a minha avó era uma mulher muito forte, guerreira, né? Ela era viúva e ela andava de carroça, né? Ela punha os cavalos lá, arreava o cavalo e punha na carrocinha e ia para a cidade, né? Que ela morava no sítio. E ela conta que um dia, à noite, apareceu esse homem que tinha falecido. E o homem falou assim para ela: gente, vou contar essa história, tá? Que aconteceu e ela passou pra gente. Ela falou que esse homem apareceu e falou assim: Dona Maria, a gente chamava ela de madrinha, que é minha bisavó. E ela falava assim, olha, gente, tô arrepiando quando eu falo das minhas ancestrais, da minha bisavó, da minha avó, as mulheres. E ela falava assim, que esse homem apareceu e falou assim: ô, Dona Maria, a senhora pode ir lá na minha mulher e pedir para rezar uma missa para mim, porque onde eu não tô bem. Esse homem tinha falecido há pouco tempo. E aí a minha bisa era muito brava. E ela falou, pois lá, mãe? Pois, aí. E a minha bisa, eu vou pegar isso aí. A minha bisavó, ela tinha esse lado. Então você pode falar assim, mas por que apareceu para ela? Porque ela tinha esse dom de visão. Então não ia aparecer para quem não tem, né, gente? Então por isso que eu falo, mas por que eu não vejo? Porque muitas pessoas não têm essa mediunidade, não têm essa visão, esse dom, né? Que eu falo que é dom, é o dom que Deus nos deu, né? Não é nada do mal, não é nada do capiroto, não é, gente. É um dom que você vem com ele, é um presente que você tem de Deus, que você tem o dom de visão. Muitas pessoas veem anjos na igreja, né? Tem vários profetas que viam os anjos, né? Com a permissão de Deus, né? Tem vários relatos da Bíblia que as pessoas tinham essa visão. Então, tem gente que tem gente que não tem, né? E você não precisa estar em religião para você ter isso, é seu, é um dom seu. E aí ela foi
Ela falou, por que você não vai? Minha bisa era muito brava, né? Ela falou, então por que você não vai lá e fala pra sua mulher que... Gente, isso aqui não é assombração, isso aqui é o Naldo. Naldo, bu! Então por que você não vai lá pedir missa pra sua mulher, se você não tá bem? Ele falou assim, então, porque ela não acredita, né? Ela tem a religião dela e ela não acredita nessas coisas, né? Então daí vai a minha avó, falou, tá bom, então pode deixar que eu vou lá falar com a sua esposa. Vai minha avó, pega no outro dia a carrocinha e vai lá e fala com a esposa. Isso é real, gente, não é mentira que eu tô falando, não é uma história. Isso aconteceu mesmo. E aí a minha avó foi, vou até descobrir o nome dessa mulher, quem que foi essa pessoa. Ela foi lá na cidade, né, na vila de Corumbataí e falou pra mulher, pediu para ela rezar uma missa, como o homem tinha pedido para ela lá, né, na visão, e falou, ó, não sei se a senhora acredita nisso, mas ele tá pedindo a oração, uma missa, para rezar a missa, porque ele não tá bem onde tá, do lado de lá, né, gente? Não sei de onde aquele homem tava, mas ele tava do outro, já tinha falecido. E aí a mulher foi receber, ela falou, eu recebo e vou fazer a rezar a missa. E essa mulher foi e rezou a missa. Então, gente, tem muita coisa no mundo espiritual que a gente não entende, né? A gente está aqui na Terra, a gente acha que só tem essa vida, que a gente tá só isso aqui, mas não, existem outros mundos, né? Existe anjos, existe o mundo espiritual, né? Então, as pessoas não ter medo, né? Ter respeito e não medo, né? E o Naldo fala, o irmão do Naldo até falou da caipora, né, Regi? Quando a gente foi lá pra Bahia, ele com a minha sogra contou que já se perdeu na mata por causa da caipora. E eram lugares que eles sempre passavam e de repente eles não achavam a saída. Então por isso que eu falo, a gente sempre entrar com respeito na mata. Faça uma oração, pede proteção, né, para Deus, para vocês né, ter segurança, né? E também tem a minha amiga Aki, no Japão, que tem o canal dela, ela contou uma história que aconteceu com ela também, do mundo sobrenatural, de um cemitério que ela visitou, tem um vídeo dela lá no canal dela, tá? Depois, se ela assistir o vídeo, eu vou falar para até pôr o link aí, para vocês verem um relato de uma foto que ela tirou da filhinha dela, e tem um portal, e nesse portal do cemitério do Japão, saiu a foto de uma mulher. E depois eu quero que vocês vão lá ver o vídeo dela, porque ela conta como é a história realmente, que apareceu só na foto essa moça, essa mulher que já tinha falecido. Então, gente, tem muito mistério. Toda pessoa que você conversa tem uma história. Principalmente quem mora em roça, quem mora em sítio, que é que nem meus parentes, e os parentes do Naldo. O Naldo tem muita história também, de quando ele estava na mata, que ele ouvia som de árvore derrubando, árvore caindo, árvore sendo tipo rasgada a árvore, e no outro dia, quando ia ver, não tinha nada, a árvore estava normal, não tinha árvore caída, não tinha nada. Então, tem muita história, principalmente no sertão, no Nordeste, nos lugares que tem mais humildes, mais simples, tem essa história. Aqui em São Paulo não tem muito, porque eu acho que a religião ela pôs muitos medos nas pessoas e preconceitos, então as pessoas ficam um pouco com preconceito e medos dessas coisas e não acreditam muito nisso. Mas lá no sítio, na roça, que é onde eu gosto, no Nordeste, tem muita história. Eu acredito que muita gente vai escrever aí alguma história que aconteceu, algum relato que aconteceu com ela. Escreve aí para mim aí visitar vocês também, tá? Achar vocês, o cantinho de vocês. E é isso que eu queria passar para vocês. Tem mais história, viu, gente? Se vocês gostarem desse conteúdo de vídeo, eu posso contar mais história, que tem muita história para contar para vocês aí sobre isso, viu? Que aconteceu comigo. Tem uma história também da minha avó, que no próximo vídeo eu conto para vocês, que eu, meu irmão e minha avó também viu essa pessoa aparecer pra gente. E a gente tava não tinha ninguém dormindo, tava todo mundo acordado assistindo televisão. Então tem muita história. Então esse vídeo que eu fiz não foi para assustar ninguém, mas foi eu acho que para tirar esse preconceito, esse medo, sabe? Essa coisa de mistério, que as pessoas têm, né? Do mundo espiritual, né? Do mundo sobrenatural.
E aí, vocês acreditam ou não acreditam no mundo espiritual? O que vocês acham? Deixa aí o comentário, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Até a próxima, gente!